Bom dia, estou aqui mais uma vez, né? Então, para dar continuidade à nossa aula sobre orações coordenadas, né? Espero que vocês tenham assistido a primeira aula e hoje vamos continuar. Então, na aula passada a gente viu as orações, o que seriam orações coordenadas, né? Eu resumi também, revisei para vocês o que são orações, períodos, a diferença entre frase verbal, frase nominal. E trabalhamos orações coordenadas sindéticas e assindéticas, como também trabalhamos as orações coordenadas sindéticas aditivas e adversativas. Então, hoje vamos dar continuidade. Espero que todos estejam bem, né? Saudades. E vamos lá. Oração coordenada sindética alternativa. É uma que a gente usa bastante e muitas vezes a gente não se dá conta. Ó, é aquela que estabelece relação de alternância e exclusão. Ou seja, quando eu escolho ou acontece uma coisa, a outra ela deixa de acontecer. Então, por isso que ele diz alternância e exclusão. Exemplo. Ele foi ao cinema ou ficou em casa. Ou seja, há uma alternância aqui e nesse caso há uma exclusão. Ou ele foi ou ele ficou. Não aconteceram as duas coisas. Período composto por coordenação. Na primeira oração, ele foi ao cinema. É uma oração coordenada assindética, porque sabemos que nessa oração não há a presença de conjunção. E na segunda frase, segunda oração, ou ficou em casa, é uma oração coordenada sindética alternativa. Primeiro, ela é sindética porque existe uma conjunção. E alternativa porque a conjunção é uma conjunção alternativa. Ela dá essa ideia de exclusão, de alternância. Percebe-se que com essa construção, excluímos a possibilidade de que os dois fatos eles tenham ocorrido simultaneamente, ou seja, eles não acontecem ao mesmo tempo, ou um ou outro, né? Nem que os dois aconteçam, mas não ao mesmo tempo. Eles se alternam, se excluem. A conjunção ou é a mais frequente na alternância. Ela assume formas enfáticas, veja. Ou ele foi ao cinema, ou ele ficou em casa. Então, a gente fala muito também isso, né? O ou. Há outras correlações alternativas importantes, como ora ele age de maneira nervosa, ora é um amor de pessoa. Gente, quando a gente trata, né, fala esse ora, é importantíssimo lembrar que não é o substantivo ora, né? Tipo, está na hora de ir embora. Então, esse ora é com H e é um substantivo. Ora com O, né, ele já muda de classe gramatical, pois ele pertence à classe, né, das conjunções. Outro exemplo. Iremos ao cinema. Quer ele venha junto, quer não. É um exemplo que a gente não usa muito, mas que é bastante interessante, né? E é bastante culto. E é interessante usar, começar a usar, porque estamos aí, né, prestes a fazer prova de Enem, redação. Então é bom conhecer as conjunções para fazer um melhor uso na hora de escrever sua redação do Enem. Certo? Vamos lá. Exemplos de conjunções alternativas, né? Quando eu falo conjunções alternativas, pode ser conjunções alternativas ou locuções conjuntivas também, né? O que é uma locução? Uma locução é quando eu tenho mais de uma palavra e que vai trazer o mesmo sentido, a mesma força de uma classe gramatical. Por exemplo, quando eu digo nos dias de hoje, eu tenho nos dias de hoje. Eu tenho 4 palavras que eu poderia trocar por atualmente. Então, a locução é quando eu trago mais de uma palavra, né, com o valor de uma, ou seja, trago 4 palavras com o valor de um advérbio. Eu trago 2 verbos com o valor de um. Então, isso é uma locução, certo? Vamos lá. Exemplos de conjunções
alternativas. Ou, já, já, ora, ora, quer, quer, seja, seja, nem, nem, e é isso, certo? Então, é importante focar nessas conjunções. Oração coordenada sindética conclusiva é aquela que estabelece uma relação de conclusão ou consequência lógica em relação à primeira. Então, ela vai ter um pouco como base o sentido da primeira para que a gente conclua, né, ou que surja aí uma consequência de algo que foi da primeira. Como, por exemplo, Luiz é homem, logo é mortal. Ou seja, na segunda conclui-se, né, que ele é mortal por ele ser um homem, algo que foi dito na primeira, certo? Observe que é mortal é uma conclusão que se infere a partir da oração Luiz é homem. O que liga essas ideias e confirma a lógica do raciocínio é a conjunção coordenativa logo, certo? Então aí ele vai mostrar uma conclusão de algo que foi dito. Façamos a análise do período. Luiz é homem, logo é mortal. Período composto por coordenação. Primeira oração, Luiz é homem, uma oração coordenada assindética, pois nela não há a presença de conjunção. E a segunda oração, logo é mortal, ela é uma oração coordenada sindética, porque possui uma conjunção, e é conclusiva porque essa conjunção ela vai trazer um tom, um sentido de conclusão do que foi dito na primeira. Veja outros exemplos. Penso, logo existo. São crianças, portanto, carecem de amor. Os alunos estão muito agitados. Devemos, pois, tratá-los muito bem. Eles saíram cedo, por isso não se atrasarão. Esse pois, temos que ter cuidado. Por isso que eu sempre digo, vocês precisam prestar atenção no sentido. Porque se vocês lembrarem lá, a conjunção e, ela tanto pode ser adversativa, como pode ser aditiva. Então, é o sentido que vai mostrar se ela é aditiva ou se ela é adversativa. Nesse caso aqui do pois, acontece a mesma coisa. Ele pode ser conclusivo, como ele também pode ser explicativo. Nesse caso, os alunos estão muito agitados. Devemos, portanto, tratá-los muito bem. Ele poderia ser substituído pelo portanto. Quando o pois ele tem uma ideia mais de explicação, ele vai ser substituído pelo porquê. Então é mais ou menos isso. O pois ele pode ser conclusivo, ele pode ser também explicativo. O pois conclusivo, geralmente a gente substitui pelo portanto. Se a gente substitui pelo portanto, a gente sabe, consegue ter essa noção de conclusão. Quando ele é substituído pelo porquê, ele já não tem mais essa ideia tanto de conclusão, ele tem uma ideia mais de explicação. Vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. Exemplos de conjunções conclusivas. Logo, pois, quando ele tem esse sentido de portanto. Portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte, consequentemente, de modo que, desse modo, então, certo? Então, são conjunções mais utilizadas, quando a gente fala de orações conclusivas, orações coordenadas sindéticas conclusivas. Vamos lá. Oração coordenada sindética explicativa. Então, enquanto a conclusiva ela vai trazer uma conclusão do que foi dito na primeira, a oração coordenada sindética explicativa é aquela que apresenta uma justificativa, uma explicação para a oração anterior.
Ou seja, exemplo, vem que vai chover, ou vem porque vai chover, pois vai chover. Ele traz aí uma justificativa para a primeira oração. Período composto por coordenação. Então, na primeira oração, vem, né? Nós temos uma oração composta apenas pelo verbo vem, oração coordenada assindética, porque não temos conjunção. Outra coisa importante lembrar aqui, alguns alunos ainda confundem isso, acham que uma oração ela não pode ser composta apenas por um verbo, e ela pode sim. Então, um verbo, ele compõe uma oração tranquilamente. Segunda oração, que vai chover, oração coordenada sindética explicativa, certo? Então, ela é uma oração coordenada sindética porque possui conjunção e, nesse caso, é explicativa porque essa conjunção ela traz a noção de explicação, de justificativa. Outra coisinha, cuidado, um que, né, em outros contextos, não necessariamente vai ser conjunção. Então, um que ele pode ser um pronome relativo, certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Estamos tratando aqui do que como conjunção, mas ele nem sempre é conjunção. Note aqui a oração que vai chover justifica o comando expresso pelo verbo vir. Veja outro exemplo. Choveu ontem, pois as ruas estão molhadas. Certo? Então, choveu porque as ruas estão molhadas. Exemplos de conjunções explicativas. Que, porque, porquanto, pois, e esse pois, né? Lembra que eu disse que tem que ter cuidado porque a palavra pois, a conjunção pois, ela pode ser conclusiva e ela pode ser explicativa. Na verdade, isto é, ou seja, a saber. Então, né, são aí as principais que a gente costuma ver nas orações explicativas. Particularidades de algumas conjunções. Algumas conjunções e locuções conjuntivas, como eu falei, né, aquelas que são formadas por mais de uma palavra, exigem comentários complementares. Vamos lá, como por exemplo a locução, mas também. Observe o título de um artigo de opinião. Não precisamos só de um novo CPC, mas também de novos juízos. Quando o aluno ele vê o mas aqui, ele automaticamente ele tende a pensar que estamos falando de uma oração coordenada adversativa. Como eu sempre digo, é preciso prestar atenção no sentido. Vamos lá. Você consegue identificar as duas orações? Observe que na segunda oração o verbo está elíptico, certo? O que seria um verbo elíptico? É quando ele não está ali presente, explícito, né? Mas a gente consegue saber quem é. Então seria, não precisamos só de um novo CPC, mas precisamos também de novos juízes, certo? Primeira oração, não precisamos só de um novo CPC. Oração assindética, pois não possuímos uma conjunção, nem oração, nem conjunção, nem locução conjuntiva. A segunda oração, mas também precisamos, que ficou implícito, de novos juízes. Temos uma oração coordenada aditiva. Aí você pode dizer, meu Deus, mas como é aditiva? Se, né, nós temos a conjunção mas. É o sentido que ela vai trazer. Veja, na segunda oração, acrescenta um novo elemento necessário à sociedade, na opinião do autor do texto, além de um novo código de processo civil. A sociedade precisa de novos juízes. Portanto, a locução conjuntiva, mas também, introduz uma oração coordenada aditiva.
Nesse caso, em geral, há a presença da expressão não só na coordenada anterior. Então, ó, quando ele diz aqui, ó, o mas também, ele está trazendo essa ideia de soma e não de oposto, de oposição, de adversidade. Leia agora a primeira estrofe de um poema de Camões, escritor português. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. A conjunção e, em destaque no segundo verso, estabelece uma ligação entre duas orações com sentidos opostos. A ferida dói, mas essa dor não se sente. Portanto, nesse caso, a conjunção equivale a mas, ou seja, é uma conjunção adversativa. Observe agora outra conjunção que se pode gerar dúvidas quanto às relações de sentido que estabelece. Pois, como eu já havia dito, se essa conjunção estiver anteposta ao verbo, é conjunção explicativa. Posposta ao verbo, é conjunção conclusiva. Observe, conseguiu a informação, pois pesquisou muito. Ou seja, ela está anteposta. Então, nós dizemos que ela é uma conjunção explicativa. Comprou o livro, leia-o, pois. Nesse caso, está posposta, o verbo está posposta ao verbo, então se trata de uma conjunção conclusiva. Então é fácil. Se ela vem antes do verbo, ela é explicativa. Se ela vem depois do verbo, ela é conclusiva. Para finalizarmos, orações reduzidas. Ocorre, quando é que ocorre oração reduzida? Ocorre quando o verbo principal de uma das orações do período composto está numa das formas nominais. Infinitivo, quando termina em AR, ER, IR, cantar, falar, beber, comer. Gerúndio, cantando, comendo, fazendo, sorrindo. E particípio, cantado, feito, dito. No período composto por coordenação, ocorre oração reduzida de gerúndio, que equivale a uma oração coordenada iniciada pela conjunção e. Vamos lá. Entendeu corretamente a tarefa, ensinando depois seus colegas. Note que a segunda oração equivale a e ensinou depois seus colegas, certo? Então, é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Vejam o vídeo em casa e caso vocês tenham dúvida, ainda persistam dúvidas, vocês tiram nas aulas de monitoria em breve. Muito obrigado, abraço, tchau, tchau.